Fala, mulherada! Prontas para mais um episódio do Pop Vinho Podcast? Eu me sinto dançante aqui. Eu também. Hoje eu trago para vocês essa maravilhosa Duda. Nos conhecemos não faz muito, desde que passou a ser minha vizinha, né? Verdade. E trouxe música, trouxe alegria para esse prédio. Foi muito engraçado, né? Um dia, a Duda trouxe a escola dela aqui para embaixo do meu prédio. E o dia que a gente se conheceu, eu fui ali embaixo para saber o que estava tendo, né? Quais eram as aulas, enfim. E eu perguntei, né? É daqui que vem todo esse barulho? E ela disse, meu Deus, eu tô atrapalhando. Eu disse, não, tá maravilhoso, é sobre isso. Deu vida, trouxe uma energia de felicidade, movimento, assim. Então, seja muito bem-vinda ao prédio. Obrigada. E também ao podcast. Muito obrigada. Duda, se apresenta para essa mulherada, se apresenta para essas famílias aí que nos assistem. Quem é você? O que você promove na vida das pessoas, das famílias? Bom, então meu nome é Maria Eduarda Batiste. Eu sou proprietária da Rofit, né? Que é a clínica também que a gente trabalha qualidade de vida, academia, a gente trabalha com funcional, pilates, reabilitação. E além disso, juntamente com a Rofit, eu tenho o Centro de Artes Duda Batiste, né? Eu e minha mãe somos sócias, e aí eu trouxe uma extensão, uma filial aqui pro prédio, porque a escola começou a tomar um rumo lá dentro da academia, que eu disse, não, eu preciso sair, eu preciso aumentar o meu espaço. Eu sou formada em Educação Física, somos parceiras de profissão, de fisioterapia, tenho pós na área de neuropsicomotricidade infantil, então segui para a área da criançada, né? Danço me conheço por gente, desde os meus 3 anos de idade, balé, jazz, danças urbanas, contemporâneo, vivi por todas as vertentes, mas eu me especializei em dança nos Estados Unidos, que foi onde eu dancei na Broadway Dance Center, que eu morei 1 ano em Nova York, então me especializei em dança e segui para a área do jazz, né, para a área do musical, como bailarina. E aí eu voltei e disse, não, eu tenho que ser professora. Eu gosto de movimentar a vida das pessoas, eu gosto de trazer energia, eu gosto de trazer movimento, e é uma coisa que veio de família, né? Lá em casa, minha mãe é do movimento. Então, a minha mãe começou com 30 anos de idade, ela resolveu fazer faculdade de Educação Física, porque ela emagreceu muito com a atividade física. E aí ela começou a ser do movimento e ela me levava, pequena, nas aulas da faculdade. Eu já assistia ela da faculdade, professor. Quando eu fui fazer a faculdade, os professores já até sabiam quem eu era. Porque eu ia nas aulas com minha mãe, eu dormia. Fez umas cadeiras a menos, que já tinha feito. Aí eu lembro que eu ia fazer as aulas de step com ela junto. Eu era pequena, minha mãe sempre dizia que a música me acalmava. Eu era da música, mas a música me trazia calma. Podia ser a música mais pesada, eu tava aqui, leve, ou dormindo, ou descansando, então ela me trazia tranquilidade. E aí eu comecei a ser do movimento desde muito cedo. E aí eu descobri que a dança, ela cura. Ela cura a alma, ela cura a mente, a música ela cura, né? A música vem antes ainda da dança. E aí eu vi que eu poderia promover essa situação desde os pequenos. Então, além de curar vários outros traumas que as crianças hoje, a gente sabe que a gente leva para nossa vida, né? Muito vem da nossa infância. E eu pensei, mas então, por que eu não posso trabalhar a dança, o movimento, o desenvolvimento infantil... Neuropsicomotor, para evoluir essas crianças e diminuir esses traumas. Claro que sem trauma a gente sempre vai ter algum... A gente não é gente sem trauma, né? A gente tem nossos traumas. Mas se a gente puder... deixar trazer um movimento para a vida e deixar mais leve, né? Flui muito melhor. Então, a gente percebe isso com as crianças, eu percebo muito isso, que elas, com o passar do tempo, até hoje mamãe me mostrou o boletim da filha, e no boletim dizia que ela percebeu a evolução da menina no seu desenvolvimento pessoal, pessoal com as pessoas, né, socioafetivo, por causa depois que ela começou o balé. E ela veio, a mãe toda emocionada, me mostrar hoje. E aí eu disse, olha, tu vê, não adianta. O movimento, ele cura, ele deixa a pessoa mais aberta. Eu falo muito para as crianças hoje, que a gente atua nas escolinhas também, que o movimento, ele cria um dicionário, porque hoje em dia, cada vez mais, a gente nunca sabe o que vai acontecer. E a gente tem que estar preparado para tudo. E se a gente tem um conhecimento, não precisa ser um movimento técnico. É um movimento, é a música, é o sentir a música, o curtir, ele deixa a gente mais receptivos a qualquer situação. Então, parece que o nosso corpo, ele entende, ele se prepara muito mais fácil.
Ele cria um dicionário, né? E hoje em dia eu sinto que, às vezes, muito quando se fala de dança, as pessoas levam muito pra questão técnica, né? Ai, meu Deus, dança. Mas eu nem sei dançar. Dança, não sei o quê. Não é. O dançar, ele é se libertar. Não é técnica, não é se olhar no espelho e ver que tu tá fazendo perfeito igual ao outro. Isso eu vejo que já desmistificou, graças a Deus. Hoje ele é um movimento de tu se sentir bem consigo mesma. Tu estar bem com o que tu tá fazendo. E às vezes o teu jeito de movimentar é muito mais... é tão fluido que acaba sendo tão bonito que não precisa ter a técnica. Tu só precisa dançar. Então, esse é o meu olhar sobre a dança em si. Não é aquela dança só em cima da técnica. A técnica, ela existe. É necessária para algumas atividades, principalmente o balé, o jazz. É necessário. Mas não existe a técnica sem a fluidez, sem o movimento e sem a liberdade. Então, é muito mais necessário isso do que a técnica. Então, essa é a ideia. É mostrar para os pais, para os adultos, para as crianças, que a dança, ela não é só o dançar. Não é só estar ali por aprender assim, assado. Não, ela é muito mais, envolve mais que isso. E a gente que é da área do movimento, querendo ou não, e da cura, porque querendo ou não, a físio vem antes da educação física, né? Ela primeiro cura e depois a gente mantém a progressão. Então, a gente percebe isso, vê o quanto o movimento é necessário, né? Para todas as idades, desde os idosos. Ali na escola a gente tem desde crianças até idosos. Eu tenho a mais velha tem 75 anos de idade, que é a turma da quarta. E elas vêm ali... E são super animadas, eu escuto. Meu Deus do céu. Eu escuto elas, é uma animação, não em aula, elas já chegam felizes, eu acho isso incrível. Elas ontem, faziam um mês e meio que elas não vinham, né? E ontem foi o primeiro dia dessa turminha da quarta, que eu acho mais engraçado, porque elas são um grupo de amigas. Elas, antes de vir pra escola, pra fazer aula, elas vão tomar um café. E ontem, como umas faltaram, elas não foram tomar o café. E aí, elas chegaram e eu tinha o café pronto. Ai, pronto. Feito. Ainda bem. Pronto. Aí, começou com um café, aí fomos conversando, e elas vão contando e contando coisas, e contando. Aí nisso vão pra aula, daí dançam, param, contam mais alguma coisa, conversa, trocam uma ideia, dança mais um pouco. E aquela dança, assim, tu sente que é uma dança libertadora. Nunca o que eu tô fazendo na frente elas fazem. Elas fazem sempre uma coisa diferente. E tudo bem. Eu digo assim, eu acho muito bom isso. Porque é o movimento delas. Aí, às vezes eu tô fazendo um movimento, elas fazem outro. Tá, então vamos fazer o de vocês. Então vamos mudar. Eu acho isso sensacional, porque elas muitas são viúvas já. Então elas faltaram essa sensação de ser mulher e estar presente. E aí, porque a gente sabe como era... Poder usar o corpo... Exato. De uma forma livre, né? Isso. Hoje em dia já desmistificou, né? Acho que mas na faixa etária delas, não. Não. Então, eu percebo isso. Tem uma que se separou. Que com os seus belos 60 anos falou assim, deu, eu não quero mais, se separou. E aí elas falam dos carinhos, elas saem, elas contam dos caras que elas saem. Eu acho o máximo, porque eu sou uma amiga. Eu já digo pra elas que eu não sou nem mais professora, porque ontem elas estavam até me dando uns conselhos, assim, burocráticos, né? Porque trabalharam muitos anos, e aí estavam me dando uns conselhos, eu tava achando o máximo, e elas, prof, é que a gente já te vê como amiga. Elas falam pra mim. Então eu acho isso muito legal, sabe? De ver essas gerações conseguindo se empoderar. Porque hoje em dia a mulher, né, a mulher antigamente, agora como a gente estava falando, já foi, mas ela era muito mais fechada, né? Ela tinha que ficar naquele casulo, criar... Caber naquela relação, naquele espaço, realidade, né? Naquele grupo. Exatamente. E hoje em dia elas conseguem se redescobrir. E isso é legal de ver nelas. Tu vê o brilho no olhar, sabe? Tu vê delas olhar pra mim e dizer assim, ai, nem queria ir embora. Ai, esses dias, não sei, ano passado, meu namorado mandou uma torta pra nós e elas chegaram bem na hora da torta. Elas sentaram, elas comeram torta. A aula foi acontecer 1 hora depois. Eu já deixo pra elas 2 horas de aula, porque eu sei que uma é pra conversar, a outra é pra fazer a aula, porque é o momento delas, assim. Eu acho isso bem importante, assim. E aí, tu escuta elas conversando, elas trocando ideia, elas têm uma maturidade, então, de ideias, assim, elas te contam as coisas, elas pensam diferentes, mas ao mesmo tempo elas estão se libertando. E eu acho que isso é o mais importante. Pra mim, eu sempre digo, pra mim é elas estarem livres e dizer assim, prof, eu consegui num baile.
De uma que Maravilhosa. dizia pra mim assim, eu não ia em baile porque o meu marido gostava de dançar e eu não sabia dançar. Então eu dizia que a gente não ia pra baile. E aí agora, mas na verdade por quê? Porque não foi permitido ela aprender. E agora que tá sendo permitida ela aprender, Ela tá se permitindo. e aí ela começou a ir pra baile. Então isso é muito legal. Eu acho mega divertido, eu acho mega diferente visualizar essas gerações e ver elas evoluindo. Além das pequenas. Então, é várias faixas etárias. Desde pequenas até as maiores. De mães, que a mãe também perde um pouco, né? Perde um pouco, né? Perde aquela questão de, às vezes, acaba cuidando mais do filho e se deixa de lado. Porque precisa ter esse momento. Tu é mãe, tu acho que sabe dizer bem isso, né? E aí eu percebo que as mães também estão se empoderando, estão querendo aprender, ver as filhas fazendo uma aula e querem. Mas eu também quero aprender essa técnica. Então isso é muito legal. Agradecer aqui nossos patrocinadores. Ótica Veneza. Deck Sua Maravilhosa. Estou com saudades, passarei logo aí. Óculos de grau, óculos de sol, tem ouro lá, um atendimento maravilhoso e eu super indico. Bocate sempre. Duda já foi no Papo e Vinho, lá no Bocate, inclusive. Denilson sempre mandando... Ai, delícias, né? Esse eu não conheço, a gente já vai provar que eu tô com sede, inclusive. JC Soluções Hidráulicas Elétricas, lá minha Parma vai abrir. Lá no Zafari. Zafari, ali perto do Campo de Juventude, vai abrir um restaurante lá minha Parma com proposta diferente. Curiosa. Mas não dá pra dar muito spoiler, não. E Diniz Laser, sempre contribuindo pra nossa beleza, né? Porque a gente dança, a gente bebe, mas, ai, gente, a tecnologia já veio pra deixar a gente também mais bonita, né? E é uma delícia. Então, passa lá na Diniz, organiza aí os retoques que precisa neste corpinho, pelos, rosto, corpo. Super indico também. Gente, a gente precisou trocar de cenário. Começou um temporal aqui e meu telhado é de vidro e não deu, né? Matheus disse que não ia ter como salvar, então mudamos. Estamos de cenário novo aqui, mas a gente segue o nosso bate-papo, né? Sim, com certeza. A gente tá o quê? Bebendo um vinho. Bebendo, que a gente merece, né? Com certeza, óbvio. Bocate, Muito bom. muito obrigada. Excelente. Amo meu trabalho. Com certeza, eu amo vir aqui já, tá ótimo. Sabe que aqui ficou fácil pra ti, né? Aham. Você pega o elevador e... É só subir, beber um vinhozinho. a gente tava falando sobre dança, sobre movimento, né? E meu primeiro registro, minha primeira memória de dança é com jazz. Então eu tinha meus 7 anos, 8 anos, enfim. E aí era moda na época, sei lá como é que era, né? Mas foi pro jazz. E são memórias lindas que eu tenho desse tempo. Não só da dança em si, que é incrível, né? De conhecer o corpo. As primeiras experiências em me maquiar, né? Porque eu era pré-palco. muito pequena, né? Hoje em dia as crianças até se maquiam mais, mas na minha época as crianças não tinham esse costume, né? Então... essa questão de se maquiar para se apresentar, fantasia, expectativa, né? Como é que vai ser o figurino? São memórias de a primeira vez no palco, a primeira vez me apresentando, sendo olhada, sendo julgada, enfim, querendo né? ou não, né? E a vida adulta é um eterno palco, né? A gente passa, seja profissionalmente, seja nas nossas relações de amizade, amorosas, ou enfim, a gente está o tempo inteiro olhando para o figurino, pensando, será que vou agradar? Será que essa minha performance vai ser boa ou não? Sim. Então, a dança não traz só movimento para o corpo. Ela também experiencia a gente essas construções que vão voltar lá na vida adulta, né? De como eu me apresentar e me sentir bem com o que eu tenho hoje. Né? A primeira apresentação nunca é a melhor. Nunca.
Mas a segunda já é melhor que a primeira, que vai ser pior do que a terceira e assim por diante, né? E assim por diante. Então, eu acho incrível quando os pais têm esse olhar de ingressar as crianças em atividades aonde elas vão aprender sobre o seu corpo, né? A gente falava sobre neuropsicomotricidade, né? O quanto isso é importante para alfabetização, para o desfraude, enfim, né? Tudo tá conectado. Tudo tá conectado. Para fala, enfim, né? Mas também para toda a construção social dessa criança. Com certeza. Porque se eu não conheço meu corpo, eu me retraio. Se eu me retraio, eu não estou aberta a pessoas. E aí eu fico tímido, e as pessoas também não me enxergam, e aí isso vai ficando uma bola de neve, né? E aí vem os traumas, né? Sabe que hoje em dia é bem interessante, porque quando a gente vem falando da apresentação com as crianças, tu começa primeiro falando com os pais, né? Porque tem a questão financeira muito, que às vezes pesa. Mas eu tenho um propósito ali na escola que eu acho, como eu sempre digo, eu uso uma frase que a vida inteira, eu sempre utilizo nos bilhetes que eu mando sobre a apresentação, que a apresentação de dança, ela é a primeira forma de tu se colocar em frente a um público. Mas ela é uma forma leve, ela é uma forma tranquila e uma evolução, ela é uma evolução que cada ano ela vai ficando gradual. Então não é assim de uma hora para outra. Mas os pais têm que enxergar isso é importante, porque às vezes eles dizem assim, acontece muito ali na escola. No passado teve uma cena que, assim, eu sou uma pessoa que eu faço que todo mundo entre no palco. Algum jeito, nem que eu tenho que carregar no colo, nem que eu tenho que botar no meu ombro, mas vai entrar. E por quê? Vou contar o porquê. Conta minha mãe, né? Quando eu tinha 4 anos de idade, tinha uma apresentação na escola, eu morava em Canoas. E eu tenho fotos, eu tenho registros disso até hoje. E a minha mãe disse que eu chorei na hora de entrar no palco. Chorei, esperneei, já fazia balé, esperneei. E era ainda dentro da escola. E disse que a prof veio assim, olha, mãezinha, ela não vai conseguir se apresentar porque ela não pode tirar. A minha mãe olhou pra professora e falou assim, toma, eu não quero nem saber, eu quero vê-la lá no palco. De algum jeito. Dá teu jeito. Dá teu jeito. Guria, eu entrei no palco. Eu fiquei 1 segundo estátua. Depois a minha mãe disse que eu comecei a fazer caras e bocas. Bom, tem cada foto minha na cena, assim, ó. Entrou e arrasou. Entrei. Deu o teu show. E daí minha mãe disse, essa guria nasceu pro palco. E a família, todo mundo dizia, a Maria Eduarda nasceu pro palco. Porque eu sempre dava o meu show, assim. E aí, isso me lembra muito, né? Então, como aconteceu comigo, eu faço com as minhas. Então, os pais, eles vêm muito assim, mas ela não vai, ela é muito pequena, ela não vai. Eu digo assim, é o seguinte, tu confia em mim. Primeiro, o pai tem que mostrar confiança na professora. Se tu confia em mim, confia que eu vou conseguir. De todos os jeitos, eu conheço a filha que tu tem. Eu vejo ela em aula, eu sei que ela vai conseguir. Mas ela não tá fazendo. Quando chega perto da apresentação, ocorre a ansiedade. Bate o nervoso, né? Bate o nervoso. E às vezes a gente tenta levar a forma mais tranquila possível, né? Esse ano até a gente tá levando as meninas a competir, que é outro grau de apresentação. E a gente tenta levar da forma mais leve possível, nem ficar falando muito. Mas elas, naturalmente, entre elas, com seus 4 anos de idade, já falam de apresentação. Então, eu disse para uma mãe ano passado, aconteceu, ela disse, não vai se apresentar porque eu paguei tudo, e agora, o que vai acontecer? Tu consegue me devolver o dinheiro? Eu disse, não, tu vai confiar em mim. Tu confia em mim. Porque o pai disse que ela não vai se apresentar. Eu disse, não, confia em mim, por favor. Confia, eu vou conseguir. Eu sei, a tua filha vai ser uma artista. Depois desse dia, tu vai dizer assim, eu não tiro ela da dança nunca mais. Prof, da Será, eu disse, sim, confia. A guria entrou no palco. Ela arrasou. Ela foi a estrela da coreografia. Ela fez e refez. E ela dançou 2 vezes, porque eram 2 sessões. Perfeita. Ela não travou. A mãe chorava. Se lavava. Eu só olhava, a mãe estava sentada na primeira fileira. Se lavava chorando. O pai se lavava. E a mãe dizia assim, ela falava pra mim, desculpa por ter te incomodado. Porque ela me ligava várias vezes na semana pra falar sobre esse assunto. E eu dizia, confia. Porque eu acho que o primordial na apresentação com as crianças é a confiança.
Eles têm que confiar com quem tá ali com eles. O pai e a mãe acabam não estando, né? As babies a gente até deixa no horário, lá no camarim, mas depois os pais saem, eles querem assistir. E aí é a confiança, só que a confiança da criança, ela só vem se o pai e a mãe confiam. E se existir a confiança do pai e a mãe com o professor, vai existir da criança, é algo natural, é genuíno. Então, eu sempre digo para os pais, eu digo, é a primeira experiência em frente a um público. Pensem que é, sim, um julgamento. Inconsciente, o teu corpo entende como um julgamento, é muita gente te olhando. Mas é uma forma de desenvolver a criança. Assim, ó, é uma criança que se apresentou num palco, ela faz um pulo no desenvolvimento dela muito grande. Então, pensem nesse fator. Mas e se ela chorar? Calma, ela pode chorar na primeira, mas na segunda ela vai fazer. Tinha ano passado uma menina que foi fazer aula comigo. Ela faz ainda, ela tá até hoje na escola. Ela ficou 4 meses. Ela só fazia os movimentos se eu desse a mão. E olhe lá, eu tinha que erguer os braços. Erguer. Eu tinha que puxar o joelhinho pra fora. Eu tinha que girar, eu tinha que fazer tudo com ela. E eu sou uma pessoa que se eu ponho na cabeça que eu vou me dedicar na criança, eu vou até o fim. E aí, quando fechou ali 4 para 5 meses, ela começou a fazer a aula sozinha. Simplesmente ela fez a aula sozinha, começou a fazer. E a mãe se lavava, chorando. E dizia, Deus se viu. É confiança, não adianta. A confiança, ela é necessária. A criança, ela tem que confiar. E mais vem do pai confiando, primeiro, né? Pra depois a criança querer confiar em si. Então, eu acho isso bem interessante do palco. Hoje em dia, ali na escola, a gente também tá levando... As mulheres mais velhas, normalmente, elas não querem se apresentar no palco. Elas se negam. Eu tento de tudo. Não quero, vergonha. Eu disse que esse ano eu não quero nem saber. Elas já estão 3 anos e meio, pelo menos uma coreografiazinha tem que acontecer. Mas não sei... Vai acontecer. Esse ano diz elas que elas vão se preparar pra isso. Mas elas sempre estão lá prestigiando, assistindo. Mas esse ano a gente vai fazer um novo, digo que é um novo salto da escola, né? Que acho que pra dança, quem dança a vida inteira e gosta de se quer levar isso como um hobby um pouco mais, que eu digo, puxado, e talvez ser bailarina é a competição, né? Digo que o palco é lindo, maravilhoso, eu sinto até hoje um frio na barriga de dançar. Eu digo, perdeu o frio na barriga de dançar no palco? Acabou a graça. Acabou a graça. Tem que ter aquela vontade de fazer xixi nas calças. Que nem as minhas crianças que fazem xixi no palco. No passado aconteceu. Por nervoso. Então, assim, tem que existir esse nervosismo. Ele é natural, é teu. Mas existe o nervosismo maior, que eu digo, é o passo 2 da dança. É o palco. Porque aí existe o julgamento de verdade, né? Existe a pontuação, existe ganhar ou não ganhar, existe o primeiro, o segundo, o terceiro. Então, esse ano a gente vai dar um novo passo com a escola, né? Que é... A gente levou ano passado, mas a gente levou uma única aluna. A gente leva o foco de crianças e adolescentes. A gente levou uma única aluna para experimentar, né? Para ver como funcionava. É uma aluna que já tem uma dedicação de mais tempo. A minha aluna há 6 anos já. Então, ela já vem com aquele cabecinha formando. E aí, com ela, a gente foi formando a cabecinha das outras, né? E hoje, ano passado, eu recebi um áudio do ano que era assim: prof, eu quero saber quando é que eu vou entrar para a equipe de competidoras. Então, é um máximo isso. E é legal porque a ideia minha não é mostrar a técnica, mas mostrar a desenvoltura delas. Então, a gente não coloca elas num jazz, a gente coloca num estilo livre. Por quê? Porque o desenvolvimento delas é muito melhor na desenvoltura, às vezes, do que na técnica. Mas elas ganham na desenvoltura. Tem uma que olha pra mim, ela faz os movimentos e eu fico assim, pensa, a guria tem 6 anos, elas são gêmeas, elas são cotoco. São filha da minha psicóloga. Elas são comigo há 4 anos, guria, elas são assim, ó, elas decolam. E elas em palco, é tipo assim, elas não têm medo, vergonha do julgamento, é natural aquilo. Então a gente tá entrando nesse próximo passo, né? Aí teve reuniões semana passada com os pais. E eles, meu Deus, mas eu já tô nervoso por elas. Eu disse, calma, respira. Eu disse, fica tu nervoso, mas tu não passa o nervosismo pra elas, porque elas não estão, elas vão levar na brincadeira. E é esse o legal. A criança é legal porque é tão natural a brincadeira que elas não veem que tem uma competição, que existe o primeiro, o segundo, o terceiro lugar. Não, para elas é mais uma apresentação. Mas é uma evolução. Tu vê uma criança, eu digo para as mães que já estão, porque eu tenho muitas crianças que estão comigo há muito tempo. Estão comigo desde que a gente tinha a clínica e a minha escola se chamava Dance Spot. Porque a escola passou por 3 mudanças de nome. Era ponto de dança, que era dentro da clínica, logo que eu voltei dos Estados Unidos.
Daí eu fui pra Centro de Artes Maria Eduarda Batista, meu nome por inteiro, mas ninguém me conhecia por Maria Eduarda. É Duda. Aí, ano passado, a gente se mudou, fez uma reformulação da logomarca, e aí a pessoa disse, não, tem que ser Duda, 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 Duda. E aí a gente mudou. Então, tem alunos que estão comigo esse longo do tempo, e aí tu vê a evolução delas em palco, em cena, ensinando as outras, levando as outras pra beira do palco, dizendo assim, é normal, é natural, é só dançar. Quando elas falam, é só dançar, eu fico assim, é isso mesmo, é só se libertar. Eu digo, era engraçado, quando a gente dança, com a gente que dançou, eu nunca me esqueço o maior palco que eu já dancei. E a sensação de tu tá num palco e tu não vê nada, é tudo Só luz. preto. E lá no fundo, uma luz, 4 luzes amarelinhas, que é os jurados, guria, é uma sensação de que tu não sabe onde é que tu vai estar. Só que aí, ao mesmo tempo, tu não pensa na coreografia. Tu pensa em tudo que acontece na tua vida, menos na coreografia. A coreografia só sai. Então, tu fica viajando e a coreografia, ela só sai. E aí, quando tu sai do palco, eu nunca me esqueço esse dia, quando eu saí do palco, foi lá fora, fui nos Estados Unidos, eu tava passando mal, que eu precisava de um sal. Sal, porque a minha pressão fez assim, ó, e eu precisava subir a pressão. De tão nervosa, tão nervosa. Então, só que tu dança. Tu tá tão nervosa, tu acha que tu nem respirou. Tipo, tu olha aquilo. Então, é uma sensação, assim, e de tu sentir que tu venceu em estar num palco assim, é mais grandioso ainda. Então, eu acho legal isso, que são evoluções, sabe? E tudo basta do pai confiar. A confiança. Eu acho que é primordial para tudo isso é a confiança do pai. Então, se o pai confia e impõe, diz assim, não, vamos se apresentar, é uma coisa que eu sempre falo ali na escola. É muito pouco quem não se apresenta. No passado foram 10% dos alunos. Então, isso para mim é uma coisa que me deixa muito feliz. Porque mostra que os pais confiam no trabalho e confiam que elas vão conseguir se apresentar. Porque se tu for pegar em alguns outros lugares, fazem a apresentação, mas fazem uma apresentação só com os pais assistindo. E aí isso não promove essa autoconfiança que elas vão ganhar. Essa forma de se impor, de mostrar ao público, de estar adepta a receber julgamentos. Porque um olhar é um julgamento às vezes. Então, não cria essa mudança, né? Não dá aquela estremecida, assim. Então, eu acho Sabe que eu faço canto, Aham. né? E o Antônio tava fazendo até então bateria, assim, né? Ele vai começar a fazer violão. Legal. E aí, ele fez acho uns 2 anos de bateria pra conseguir o mínimo de técnica, força, resistência pra tocar uma música inteira, assim, né? Ele começou a fazer com 5 anos. Ai, bem novinho. Bem novinho, aham. E aí eu lembro a primeira apresentação dele, então era o desafio da mãe, né? Foi na Casa da Cultura. Uhum. Então, ele ia tocar e eu ia fazer o backing. Meu Deus, era um desafio. Ou seja, eu não podia chorar ali, entendeu? Se emocionando por ele. Não. E aí, eu aqui, né, filho, vai ser incrível, a gente vai arrasar, né, vai ser demais, lá. Que enfim. legal. E ele, tá, ok, foi na vibe. Quando a gente foi, de fato, a gente já tava do ladinho do palco, assim, né, esperando terminar a apresentação pra gente entrar, Uhum. eu me abaixei, assim, na altura dele, né, e aí fui dizer pra ele, filho, fica tranquilo, né, o palco parece grande, mas vai ser sensacional, só te diverte cantando, tal. E eu comecei a me emocionar, né? E eu pensando, vamos manter, querida, vamos manter a postura aqui. E alguém tirou uma foto desse momento, assim, eu abaixada com ele, né? E aí, o engraçado é que eu preparei ele tão bem e de boa pra esse momento, que ele me disse, tá, mãe. E foi! Entendeu? Exatamente. Aí Tu fica mais nervosa. eu tinha que dar toda a volta por trás do palco pra entrar pelo outro lado e ele só entrava reto, né? E aí eu vejo ele entrando e ele entrou aqui assim, ó, meteu aqui ó, com as baquetas pra cima, Meu Deus. se abaixou na frente da galera, cumprimentou, se sentou de boaça aqui, ó. E eu... Ah, peraí que eu tenho que entrar. Normal. É bem assim mesmo. Cara, foi a coisa mais bonitinha. E ele tocou. E aí, então,
ficou a bateria dele na frente da bateria do prof, né? Então o prof tocou atrás junto, né? Mas, cara, ele tocou maravilhoso. A dúvida dele era no final da música, né? Como encerrava, assim. E aí ele deu uma olhadinha pra trás pra dizer, tipo... E aí, prof, né? E aí o prof fez ali o que precisava. E ele... Ok. Perfeito. Levantou, agradeceu a galera e se foi, né? E aí, eu olhei pra minha prof de canto, que é a Camila Dengo, né? Que é a dona da escola. E eu disse... Faz como agora essa mãe pra não chorar, gente? Pelo amor de Deus, a criança ali, ó, maravilhosa. E eu tinha mais uma pra cantar depois, né? Então, isso que tu fala é muito real, né? Então, a forma com que a gente organiza e prepara a criança, ela só vai, né? E esses registros vão estar ali prontos para quando essa situação acontecer lá na vida adulta. Seja para tocar bateria, seja para dançar, seja para uma entrevista de emprego, seja para... O trabalho da faculdade que tem que apresentar. Convidar alguém para dançar, seja, né? Enfim, para todas as relações que vai se ter ao longo da vida, esses registros estão lá. Então. Isso é sensacional. Não, é maravilhoso. Ano passado, quando eu levei a minha aluna, aconteceu uma cena igual. Eu me abaixei, eu digo que eu tenho uma ordem antes de entrar no palco. Eu tenho que rezar 5 sinais da cruz, porque é meu número da sorte. E eu tenho que dar 5 pulinhos. E aí eu entrei em cena. E eu quis ensinar ela, né? Primeira competição dela. E o meu coração ia sair pela boca. Quando eu botei a mão, eu falei assim, vamos rezar, fazer os sinais da cruz e tal. Ela, vamos, prof. Aí eu fiz e tal. Eu botei a mão, o coração dela fez assim. E eu, Theo, tudo certo? Sim, prof, sim, deixa eu entrar. Vai começar. Aí quando terminou, ela se desequilibrou uma hora e tal. E eu nem percebi nada. Assim. Quando ela saiu assim, olhando pra mim. E veio e disse, prof, eu me desequilibrei. Eu disse, eu não vi. Ela disse, sim, prof. Tu tava mais nervosa que eu. Eu nem tava nervosa. Mas vou ter que te contar, prof. O que foi, então? A minha perna tremia sozinha. Tu sabia que minha perna... Eu disse, é igual prova da escola. Eu falei pra ela. A minha também já tremeu sozinha. Aí quando saiu, encontrou a mãe e o pai. A mãe em estado de choque, tremia, porque o teatro que ela se apresentou é o CIE em Porto Alegre. Ele é muito grande. Então, comparado a um teatro da Casa da Cultura, ela teve um choque normal. E aí... A mãe estagnada, assim, travada. Ela olha pra mãe dela, daí a mãe dela olhou pra ela e falou assim, mãe, tu sabia que eu quase não conseguia entrar no palco porque a prof. Duda ficou rezando milhões de vezes? Ela tava mais nervosa que eu. E olhou pra mim e eu falei, pronto. Agora eu mais nervosa que a aluna. E é verdade. Eu mais nervosa. Eu já disse até pra esse ano, na competição, que a gente vai levar mais, eu disse, na apresentação de final de ano, eu fico mais nervosa que elas. Eu fico olhando elas na lateral, as profs já sabem a coreografia porque eu travo. Eu fico olhando. Eu fico em choque de tão lindo que eu acho elas dançando. Eu fico assim... Eu fico mais nervosa que elas. Então é legal ver isso. É exatamente o que tu disse. Se tu leva de uma forma natural e tu dá essa confiança, eles te dão um baile. Um baile. Eles te olham assim, o que tu tava rezando? Que rezar pra entrar no palco? Eu sinto, é minha forma. Prof, tu quase me fez atrasar. Desculpa, então, não faço mais. É exatamente isso. E eu sou muito disso, né? De criar as minhas formas que tem que fazer antes de entrar. Se eu não fizer, eu fico com aquele peso na consciência dançando. Só um pouquinho, jurada. Eu vou voltar só assim um negocinho e eu já começo de novo. Exatamente isso. Mas o movimento, a dança, tu estava dizendo que ela não... A técnica pouco importa, né? Pouco importa. E eu vejo, obviamente, ao longo da vida, né? Eu fui fazendo outras danças, mas aí... Eu tô te esperando, né? Sim. Nós temos super esse combinado, semana que vem, né? Semana que vem. Dentro da academia, né? Então, hit, não sei o quê, enfim, vários estilos musicais diferentes, zumba, enfim, né? E o que eu sempre escuto das alunas ali, das colegas, né? Mas eu não consigo acompanhar, mas eu não faço direito. Gente, mas é o que menos importa, né? Menos importa. Eu sempre dancei, gosto de dançar, adoro o movimento, porque eu tô me mexendo. Porque a música
Te leva. me leva. Te leva pra uma outra dimensão. Isso, às vezes eu me perco no rolê. Eu tô no ritmo, eu estou no ritmo, né? Mas ela te leva. Mas eu desconectei. É um momento... as pessoas que me conhecem sabem, né? Normalmente, quando eu canto, eu tô cantando, assim, dentro de casa, eu não tô legal. Eu tô num dia ruim. Porque eu canto pra mudar a vibração. Uhum. Não que eu não canto quando eu tô feliz, canto também. Mas, assim, normalmente, quando eu começo a cantar em voz alta, Uhum. eu canto pra Mudar a vibração. mudar a vibração, né? Então, a música tem esse poder. A música tem essa grande transformação. Tem. A batida, o ritmo, frequência. É vida. Vida. A frequência vibracional hoje, muito se fala, né? Eu acho que voltou muito a se falar da frequência vibracional da música. Uhum. Então, voltou muito à tona essa história. E é exatamente isso. Eu tenho uma amiga minha que é DJ e ela trabalha com música eletrônica, a Fran. E ela tá criando uma forma de trabalhar a frequência vibracional de limpeza, frequência vibracional dentro da música eletrônica, em festas eletrônicas, para trabalhar a limpeza do público. Muito interessante a ideia dela. Quero esse contato. Vou te passar. A Cosma é o nome dela. Muito interessante. E hoje em dia a frequência vibracional, a música, ela muda a frequência vibracional de qualquer pessoa. E ali na escola eu tô sempre com frequências, né? As pessoas dizem, que é esse barulho? Eu digo, uma frequência. Ou é de limpeza, ou é de a prosperidade, ou é pra atrair, pra atrair alegria. Porque a frequência musical, ela é curativa. A gente pega, por exemplo, dentro do terreiro, né? Uhum. A curimba, o tambor, é justamente isso. Sim. É uma energia viva que já vai fazendo as limpezas, alinhamentos, trazendo um equilíbrio energético, além de sustentar toda a gira, né? De tudo que tá acontecendo ali dentro. Então, existem vários toques diferentes de tambor que curam coisas diferentes. Sabe que existe um estilo de dança que se chama um jazz. O jazz antigo, ele veio dos negros, né? E ele veio da capoeira. Existe uma escola de dança nos Estados Unidos que chama Alvin Ailey. Só trabalha com dança tocada no tambor. Uau! Só jazz tocado no tambor. É as músicas de dança moderna que eu uso pra fazer aula, pra dar aula lá embaixo. Estarei lá semana que vem. E eles falam sobre isso. Sobre cada toque no tambor, ele tem uma frequência diferente. E a dança, esse estilo de dança, claro, hoje ela já é mais técnica, mas ela veio como cura. E aí o jazz foi entrando com a técnica e essa escola Alvin, ele criou esse método. Mas é muito interessante, porque é bem o que tu disse. O toque, a frequência, a vibração, é que nem tu bate o sino. O sino emana uma vibração. Então, eu acho que hoje, graças a Deus, as pessoas estão entendendo mais dessa cura com a música. A cura do som. O som, ele cura... Às vezes as pessoas... eu não acredito. Tá, mas a frequência vibracional é ciência. Desculpa, é uma ciência. Não tá falando de religião, tá comprovado, falando de ciência. Exato. Não é uma religião, é uma ciência. Então, é comprovado que isso cura. Então, eu acho isso bem interessante, assim, que ainda bem agora, hoje em dia, se caindo mais à tona isso, porque hoje em dia é uma forma de curar. E a dança cura, o movimento cura, botar uma música em casa, limpar a casa, cura. A faxina fica divertida. Exatamente, cura, botar música, cantar alto, gritar. Quando a gente tá com raiva, eu gosto de gritar. Eu grito, eu abro a janela de casa. Porque a frequência do grito... A frequência do grito, ele te limpa. É como se tu botasse tudo que tu tá com raiva pra fora. Então, eu acho isso muito legal. Eu comecei a fazer aula de dança no lugar de aluna, mas não de dança técnica. Dança por dançar. Voltei a ser aluna disso. E eu saio, toda quarta-feira, eu saio das aulas, parece assim que eu me libertei. Eu não sei rebolar. Eu não sei literalmente rebolar. E aí é uma aula que tu vai, tu rebola, tu aprende, tu se diverte. E eu saio de lá assim, eu digo, é isso, é viver. É isso que precisa, as pessoas precisam ver. Que a dança não é a técnica, ela é se sentir pertencido. Pertencer a algo, né? Se sentir ali, com o pé no chão, né? Então, porque é tão gostoso quando tu consegue se conectar com a música
a um ponto de que a coreografia pouco importa, Exatamente. né? Então, tu te conecta com o ritmo, Uhum. com aquela onda vibracional A onda vibracional. e deixa te levar. Uhum. Eu, às vezes, faço com o Antônio aqui em casa, às vezes eu vejo que ele tá muito agitado, né? Eu digo pra ele, tá, cara, vou botar uma música pra nós dançar, tá? Aí ele, que música? Ah, não sei, pode escolher, escolhe uma música aí. Aí, ele tem um bom gosto musical. Uhum. Às vezes ele bota um rock, às vezes ele Adoro. bota um pagode, às vezes ele bota... ele gosta muito de Bruno Mars, enfim, Uhum. né? Enfim, depende do momento dele, ele escolhe lá a música. Eu disse, beleza. Então, assim, agora a gente fecha o olho e a gente vai dançar. Pode dançar do jeito que tu quiser. Pode dançar esquisito, pode criar Faz o que tu quiser. Porque é só tu que vai saber do jeito que tu tá dançando, eu vou saber do meu jeito, tá bom? Tá bom. E aí, a gente vai dançando e tal. Lá pela Santa ele diz, mas a gente podia gravar. Ah, tá, então. Agora a gente pode gravar, então. A gente grava aquele momento, enfim, né? Pra nós. Uhum. E se acalma, Exatamente. né? Porque aí não existe aquela ansiedade, tá me vendo, tô certo ou tô errado, entrei, não entrei no ritmo, enfim, qual é o passo, enfim. Ou quero te imitar, quero ver como é que tu tá fazendo. É uma dança pra ele. Isso aí. Né? E obviamente, a dança pra mim também, né? Exatamente. E aí é um momento nosso, porque a gente tá junto, né? Então existe esse pertencimento, é o nosso momento dançando. Momento. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, é uma cura íntima. Exatamente. Então, nossa, é uma delícia. É ótimo fazer isso. Eu só crio coreografia se eu botar uma música, fechar o olho e dançar. E me gravar. Eu ponho gravar, porque daí eu volto e começo. Eu fiz assim. Porque é um movimento real, né? O meu movimento, ele é esse. Eu adoro dizer, vou dançar um solo. E nem saber o que eu vou dançar. Eu só sei que música é. E botar lá no palco e começar a dançar. Eu acho essa a liberdade, sabe? Isso é importante ensinar. Que a dança, eu adoro fazer improvisação e fecho o olho e começo a dançar 10 minutos, tudo dura. Eu relaxa, Assim, eu né? nem tô te olhando. Hoje mesmo eu fiz com o Contraturno, eu disse, fechem os olhos, fingem que eu nem tô aqui. Eu vou fazer com vocês, porque daí vocês sabem que eu nem tô olhando pra vocês. Sai cada coisa absurda. Tu fica assim, meu Deus, é muito legal. Quando a gente oportuniza as crianças a terem essas vivências já na infância, a gente encurta todo um caminho de timidez, de vergonha, de não conhecer seu corpo, de, enfim, um monte de tabus que a vida adulta se torna mais difícil se a gente tivesse que desafiar isso lá na frente, né? Isso mesmo. Então, aí eu fico muito feliz de crianças estarem cada vez mais imersas às artes, né? A música, o canto, a se conectar com o seu corpo de alguma forma. E aí eu fico mais feliz ainda de ter aqui embaixo, né? Claro. Que fica muito fácil para mim e para o Antônio estarmos aí em desenvolvimento, nos divertindo. Mas para quem não sabe onde eu moro, agora é que vem o spoiler. Rua General Sampaio, 456. Onde é que o pessoal te encontra, Duda? Nas redes sociais, encontra a escola como @CA Duda Batiste ou o meu, Duda Batiste. E também encontra a gente, a escola então fica aqui embaixo, né? E a gente tem todas as idades, todas as modalidades possíveis e impossíveis estamos colocando. Então, sejam muito bem-vindos para seguir no Instagram, para curtir lá o nosso trabalho. A gente tá postando coisas também que é influentes, formas de sentar, questão postural de criança, questão de desenvolvimento, que às vezes, tu não é de Caxias, mas é uma forma de tu conteúdo que tu pode consumir. Exato, um conteúdo que tu possa consumir. Então, segue a gente lá e qualquer coisa, vem fazer parte da família Centro de Artes Duda Batiste. Isso aí a gente já sobe aqui e toma um vinho. Exatamente, já fica pronto. Duda, muito obrigada pelo teu tempo, muito obrigada pela tua disposição, simpatia, todo esse movimento. Continue, por favor, fazendo muita música aqui embaixo de mim. Com certeza, agora eu vou fazer. Essa vibração também traz vida aqui pra cima. Perfeito. Agradecendo de novo meus patrocinadores, Ótica Veneza, Bocati, JC Soluções Hidráulicas e Elétricas, Lamia Parma, Diniz Laser, vocês são maravilhosos. A gente fica por aqui, né? Fica, muito obrigada pelo convite. Quinta-feira, 20 horas, tá no ar, novo episódio, não perca, chama todo mundo, já bota uma música e vai dançando. Exatamente. Um beijo. Um brinde.
Aê.